Olá, conversaremos agora sobre a formação do preço de venda, destacando na composição do markup, do marcador, do multiplicador para a formação do preço, a associação que existe entre rentabilidade, giro de ativos e margem de lucro. O importante componente do markup é a margem de lucro, e essa margem de lucro precisa ser entendida a partir de sua relação com a rentabilidade desejada do investimento feito na operação. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de entender a relação entre rentabilidade, giro de ativos e margem de lucro na formação do preço de venda. De conversas anteriores, vimos que, em linhas gerais, a formação do preço precisa considerar a soma de quatro componentes: gastos produtivos ou custos, gastos administrativos, comerciais e financeiros, despesas, tributos e lucro. Na prática, muitas vezes, a ideia da formação do preço parte pela ideia do markup. Então, o que é um markup? Um multiplicador que é aplicado sobre uma base, então, nesse caso aqui, os custos estão compondo a base, seria possível resultar, então, nesse preço formado a partir do produto entre o markup e a base. Se vamos então tentar entender a composição do markup, aí todos os demais itens que não fizeram parte da base, aí, em linhas gerais, são convertidos em percentual do faturamento, seja lucro, tributos ou despesas, e a partir daí vamos dizer que o markup seria igual a 1 dividido por 1 menos a soma, então, desses outros componentes apresentados em percentual do faturamento. Naturalmente, um componente bastante importante da discussão do markup é o lucro. E o objetivo da nossa conversa é discutir a importância, então, do lucro nessa composição do preço e também a importância de entender que existe um outro componente que antecede a discussão do lucro ou da margem de lucro, do lucro percentual, que é a rentabilidade. Então, se vamos tentar estabelecer uma resposta para o questionamento de quanto maior a margem de lucro, melhor, aí precisamos tomar cuidado com a potencial resposta. Por quê? Porque em linhas gerais, margens de lucro altas podem dar a percepção de bons negócios, mas na prática, a ideia de entender o desempenho do negócio, de um modo geral, passa pela compreensão da rentabilidade. E a rentabilidade é um produto de dois indicadores importantes: a margem de lucro. Então, em linhas gerais, uma boa margem ajudaria nessa formação do desempenho, mas existe um outro componente de fundamental importância, que é o giro dos ativos, o quanto eu consigo vender em relação ao investimento que eu fiz. Por quê? Porque muitas vezes podemos compensar uma margem menor com um maior giro e, a partir daí, ter um impacto no desempenho financeiro superior. Isso também é importante para alertar que, na composição do markup, quer dizer, a parcela do lucro que nós precisamos incluir nessa composição do markup, ela precisa estar associada à ideia da rentabilidade desejada, quer dizer, do desempenho financeiro da operação apresentado sob o ponto de vista de uma rentabilidade. Se vamos então entender a ideia do desempenho, podemos tentar compreender o desempenho a partir de uma analogia construída a partir do registro de uma fotografia sobre uma corrida de automóveis. Aqui está o ponto de chegada, né? E temos dois competidores, o carro azul e o carro vermelho. E aí, se tentássemos estabelecer uma resposta para a pergunta sobre quem ganhará a corrida, a partir dessa fotografia, o que é que conseguimos compreender? Que o carro vermelho ele está mais perto da linha de chegada do que o carro azul. Mas, se tentássemos entender de fato quem vai ganhar a corrida, precisamos ir além da fotografia, tentando entender também com que velocidade esses carros se aproximam da linha de chegada. Porque de nada adianta o carro vermelho estar mais perto e parado, porque o azul, com a velocidade superior, mesmo estando mais distante, ele então teria condições tranquilamente de alcançar a linha de chegada.
Então, quando vamos trazer essa imagem para a discussão sobre desempenho, então quando questionamos sobre qual o melhor desempenho, aí quando tentamos construir essa análise a partir da margem de lucro, aí precisamos entender que a margem de lucro, ela teria muito essa ideia de proximidade à chegada, aparentemente. Quer dizer, um negócio com uma boa margem de lucro, aparentemente poderia ter um bom desempenho. Só que existe um outro componente importantíssimo, que é a ideia do giro, quer dizer, o giro das vendas, quer dizer, numa analogia aí com a velocidade de aproximação. Por quê? Porque eventualmente podemos ter bons negócios com baixa margem, mas que é compensado substancialmente pelo giro. Por outro lado, podemos ter negócios com grande margem, mas que não registram bom desempenho em função de ter um baixíssimo giro. Então é aquela história, o que é melhor? Ter uma lanchonete popular, praticando preços baixos em relação a custo, tendo uma margem baixa, mas dotada de um alto giro, ou eventualmente ter um antiquário, quer dizer, antiquários geralmente são caracterizados por alta margem de lucro. Só que antiquários muitas vezes levam anos para conseguir revender alguma das mercadorias aí que possuem. Então são marcados por baixíssimo giro. E aí, nesse caso, se desejássemos entender a figura do desempenho, aí teríamos com toda a certeza de entender aí o produto ou o efeito conjunto dessas duas medidas, quer dizer, a margem de lucro e o giro, porque o produto dessas duas medidas aí dá a ideia de rentabilidade, que aí já seria uma medida mais objetiva aí do desempenho. Ainda que possa ser discutida a partir de outros olhares, como por exemplo o sacrifício do tempo ou o sacrifício do risco que a operação passa a oferecer. Essas discussões elas são feitas em modelos aí de equilíbrio de rentabilidade trabalhados usualmente aí nos cursos de finanças. Então, quando vamos decompor o desempenho, então poderíamos entender que uma medida mais efetiva de desempenho, de fato, seria a rentabilidade. Qual é a ideia de rentabilidade? É uma análise relativa do ganho, mensurado sob o ponto de vista do lucro líquido, em relação aos investimentos feitos na operação ou aos ativos que a operação possui. De fato, se eu entendo o desempenho a partir desse olhar, eu posso, por exemplo, comparar o desempenho da minha operação com desempenho de investimentos no mercado financeiro, de rentabilidade que eu poderia estar obtendo no mercado financeiro. E essa medida de desempenho apresentada sob o ponto de vista da rentabilidade, aí pode ser decomposta sob o ponto de vista de dois outros índices. Quais? A margem de lucro, que é a relação do que eu ganho em cima do que eu estou vendendo, mas existe um outro componente importantíssimo e muitas vezes negligenciado nessa discussão, que é a figura do giro dos ativos. Então, o que seria o giro dos ativos? É o quanto eu consigo vender em relação ao investimento que eu faço. Então, se eu multiplico essas duas frações, quer dizer, assumindo venda diferente de zero, eu posso cortar vendas e vou chegar então na relação de lucro sobre investimento, que é a ideia de rentabilidade. A partir daí, nós podemos ter negócios que, mesmo considerando margens de lucro baixas, margens apertadas ou pequenas, conseguem ter um bom desempenho financeiro, justamente pelo fato de poderem compensar essa margem menor por um giro muito maior dos ativos. Quer dizer, se eu consigo então ter uma performance, um volume de vendas em relação a investimentos maior, eu consigo compensar a margem de lucro. E por que isso daqui também é importante discutir no processo de formação do preço de venda? Porque, em linhas gerais, quando vamos discutir a composição do markup, precisamos incorporar no markup a margem de lucro. E essa margem de lucro deveria vir a partir dessa relação que vai existir entre a rentabilidade que desejamos ter da operação, e essa rentabilidade poderia ser analisada a partir do que teríamos em outras alternativas, como rentabilidade de uma aplicação financeira, e o giro dos ativos. Porque se eu divido a rentabilidade desejada pelo giro dos ativos planejado, aí ao dividir eu posso então obter a margem de lucro que eu gostaria de ter na operação. Então, quando vamos discutir a margem de lucro a usar na composição de um markup,
Aí precisamos entender que essa margem pode ser decomposta pelo giro dos ativos, a relação entre o que eu espero vender e os investimentos que eu farei, e a partir daí a rentabilidade desejada para a operação, considerando eventuais custos de oportunidade. Então, quando vamos discutir o que de fato importa na formação do markup e na composição do preço de venda, aí precisamos tomar cuidado, porque a margem de lucro importa, sim, claro, ela é de fundamental importância, ela precisa ser positiva. Só que se lembre que a margem ela é sempre secundária em relação à rentabilidade. Então o sujeito vira para você e diz: "Ô meu amigo, se lembre que antes de eu ser prestador de serviço, comerciante, industrial ou o que for, eu fui investidor. Eu precisei investir primeiro para a partir daí o comerciante existir. Então, o comerciante pode ser até remunerado pela figura da margem de lucro. Mas o que o investidor quer não é margem de lucro. O que o investidor quer é muito mais importante que margem de lucro, que é a ideia de rentabilidade. Então, de nada adianta ter uma grande margem de lucro, um péssimo giro e uma rentabilidade pífia, porque muito melhor seria eu ter uma pequena margem de lucro, um giro alto e uma rentabilidade muito maior. Então, quando vamos tentar entender os desafios associados à ideia da margem de lucro na formação do preço de venda, aí precisamos entender que a margem de lucro vem da rentabilidade e, se quisermos matematizar a relação, dividido aí pela figura do giro dos ativos. Então, para entender a margem, precisamos com toda certeza estipular a rentabilidade desejada para a operação e o giro planejado aí para os investimentos feitos em relação às vendas aí planejadas. Então, rentabilidade dividido por giro seria igual a margem. E esse parâmetro de rentabilidade, quer dizer, a partir daí nós poderíamos usar para comparar. Então, uma margem de lucro de 60% é um bom negócio? Eu não sei. Então, eventualmente, antiquários podem ter margem de lucro de 90%. Ofertar na compra 10% do preço que ele estima para a venda. Mas, de repente, a antiguidade comprada aí pelo antiquário pode levar muitos anos para ser vendida. Isso torna o antiquário um bom negócio? Não sei. Mas é uma rentabilidade de 60% ao ano. Aí eu tenho condições melhores de efetuar comparações, porque aí eu posso comparar essa rentabilidade com o que seria ofertada no mercado financeiro. Lembrando que, nesse caso, considerações sobre o risco que a operação oferece e eventuais sacrifícios de liquidez ou o tempo que eu vou precisar aguardar para recuperar o investimento feito precisam ser também incorporadas. Quer dizer, a rentabilidade eu poderia então comparar com a de produtos financeiros e a partir daí julgar. Com isso, esperamos então ter alcançado os objetivos pretendidos para a nossa conversa, que era entender essa relação na formação do preço de venda, quer dizer, da margem de lucro, mas entendendo que a margem ela está associada à rentabilidade que desejamos ter para a operação e o giro que conseguimos ter. Bons estudos!